Então, nós estamos iniciando o treinamento do SEI UFSCar com foco nos atos normativos e oficiais. Esse treinamento está sendo ministrado para o pessoal das unidades vinculadas à reitoria e também para os conselhos, principalmente. Todo o pessoal trabalha com secretaria dos conselhos e das UBRs, né? São as unidades diretamente vinculadas à reitoria. Foi pedido pela professora Beth, que está tratando junto com o pessoal da Copran, dos atos normativos, e o pessoal da Copran também, que está fazendo parte da organização junto conosco do DPD GETIC. Professora Beth, quer falar alguma coisa? Não, só queria cumprimentar a todos, agradecer a presença e agradecer a vocês pela disponibilidade em ofertar o treinamento. Obrigada, professora. Eu também queria aproveitar para cumprimentar a todos e agradecer pela presença e esperamos que vocês possam participar bastante desse treinamento e tirar todas as suas dúvidas. Cardoso, quer falar alguma coisa? Não, é isso. Espero que seja proveitoso para todo mundo. E as dúvidas também, caso tenham no meio aí do treinamento, pode ir colocando no chat aí, que aí eu vou passando para a Eliane de alguma maneira, para ela poder responder. É isso. Então, pessoal, eu vou tentar ficar mais ou menos uns 3 a 4 minutos em cada slide, tá? Eu tentei fazer a apresentação dessa forma, mas a ideia é que a gente fique mais para os do final, que são os que têm a ver com atos normativos e publicações, que eu entendo que é o que vocês têm mais dúvida. Então, eu vou procurar não me deter muito nesse início, beleza? Deixa eu entrar aqui na apresentação. O primeiro item que a gente tem é uma coisa mais de curiosidade, porque eu acredito que todos vocês já sabem, a parte de legislação do SEI, as principais leis que a gente tem que seguir em relação ao SEI é a Lei de Acesso à Informação e a LGPD, que eu até acabei não colocando aqui a LGPD. Mas tem esses outros decretos aqui, de disposição do uso do meio eletrônico para processo administrativo, tem esse decreto da Política Nacional de Arquivos, tem essa portaria do MEC aqui, que implanta o processo eletrônico no MEC, e tem a implantação do SEI na UFSCar, né, que é instituída por essa portaria aqui de 2017. E o SEI, ele participa do PEN, que é o Planejamento Eletrônico Nacional. Então, a gente tem que seguir tudo isso aqui quando a gente vai trabalhar com o SEI, que a Lei de Acesso à Informação significa o quê? Que nós temos que publicar as nossas informações. Tudo que o servidor público faz num órgão público tem que ficar visível para o cidadão. Nós temos os sites, temos os portais, os repositórios, e temos o SEI público e o boletim eletrônico do SEI, que são formas da gente divulgar as informações, certo? Então, a gente, quando faz isso, está cumprindo essa Lei de Acesso à Informação. Do outro lado, a gente tem a LGPD, que eu acabei de esquecer de colocar aqui, e a LGPD é o oposto, né? Então, a gente tem que proteger as informações das pessoas. Então, a gente não pode colocar os dados das pessoas, por exemplo, dados do endereço da pessoa, telefone, dados que sejam particulares, e dados sensíveis muito menos, publicamente. Então, ao mesmo tempo que nós temos que publicar as informações, nós também temos que proteger as informações, principalmente as informações pessoais. Mas tem outros tipos de informações que a gente tem que proteger também. E nós também temos que seguir a Política Nacional de Arquivos, por isso que a gente tem no SEI a classificação de assuntos, porque quando a gente pega um processo, a gente tem que pensar na guarda daquele processo, ou seja, por quanto tempo aquele processo vai permanecer lá naquele órgão, se ele pode ser descartado, se ele tem que ficar permanentemente, quanto tempo ele vai ficar no arquivo corrente, no intermediário e no permanente. Então, a gente tem que seguir essa parte da classificação de assuntos também, ela é muito importante. Essas são as 3 leis principais que a gente segue. E a gente faz parte do Planejamento Eletrônico Nacional, que é o PEN, que significa o quê? Que nós, junto com vários outros órgãos, temos o mesmo sistema para a gente poder conversar. E para isso a gente já tem agora o Tramita instalado, embora a gente não vai começar a usar o Tramita a pleno vapor. Então, primeiro nós vamos testar 2 unidades da UFSCar, que são assim a reitoria, e posteriormente
tudo funcionando direitinho, aí a gente vai liberar para as outras unidades. Para quê? Para vocês poderem se comunicar com outros órgãos. Então, a UFSCar passa a poder se comunicar, por exemplo, com o MEC, com a FAPESP, com o Ministério do Trabalho, com o Ministério da Cultura, o Ministério da Ciência e Tecnologia, com outras universidades. Aí vem um docente lá da outra universidade para participar de uma banca. Você vai poder tramitar toda a documentação por dentro do SEI e vai enviar direto lá para o SEI da outra universidade. Então, isso está chegando para a gente, mas não chegou plenamente ainda. Então, vocês têm que ter um pouquinho de paciência, que um pouquinho mais para frente a gente vai liberar para vocês. Vocês já vão conseguir ver aí no SEI novo, essa versão nova que a gente instalou, que já tem um tramita aí, no menuzinho, tá? Só que não vai funcionar. E nós temos aqui também a parte de classificação de assuntos, tem a tabela de temporalidade que nós utilizamos, tá? Que é essa do Arquivo Nacional aqui. Ela é a tabela de temporalidade do Poder Executivo Federal, que é da área administrativa. Então, os assuntos da área administrativa que nós trabalhamos, eles vão ser classificados por essa tabela aqui. E os assuntos da área acadêmica vão ser classificados por essa tabela aqui. E essas duas tabelas vão nos dar a temporalidade dos processos e dos documentos também, tá? Mas, normalmente, a gente fala em processos, dificilmente a gente fala em documentos especificamente, a gente fala mais do processo como um todo. Então, elas vão dar a temporalidade para a gente, quanto tempo a gente vai ter que guardar esses processos dentro do SEI. E aqui tem as recomendações da CONARC, as recomendações para uso do SEI nos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal. E isso é a lei que nós temos principal do SEI. Aqui, acho que todo mundo sabe, já o SEI O SEI foi desenvolvido pelo TRF4 em 2009, que é o Tribunal Regional Federal lá de Curitiba. Em 2013, foi feito um acordo de cooperação técnica entre o Ministério Público e vários outros órgãos para apresentar uma solução de gestão de processos administrativos para atender ao PEN, que é o Processo Eletrônico Nacional. E aí surgiu uma consulta pública para os órgãos apresentarem, né, uma solução. E uma das soluções apresentadas foi o TRF4. O TRF4 ganhou essa consulta pública e o SEI foi adotado pelo governo como um todo, para os órgãos federais, estaduais e municipais. Então, não são só os órgãos federais que utilizam o SEI. Se vocês tiverem, por exemplo, algum tipo de acordo, convênio com uma prefeitura, vocês também vão poder tramitar com aquela prefeitura se ela tem o SEI instalado lá. Em 2015, o MEC instituiu o SEI como sistema de gestão de processo administrativo dos seus órgãos. Aí, em 2017, foi instituída aqui na UFSCar, e em 2019 iniciou a implantação. Em 2020 a gente começou a funcionar e já temos aí 5 anos de funcionamento. Me desculpa que eu estou um pouco gripada, tá? Aqui nós temos a parte de estrutura tecnológica do SEI, mais a título de curiosidade, só para vocês entenderem, basicamente, o SEI precisa de um servidor, que fica lá, no nosso caso, fica na Amazon, precisa de um sistema operacional, precisa de um banco de dados relacional, que no caso ele usa o Postgre. Ele usa uma linguagem de programação que é livre, tá? Esse banco de dados aqui também é livre. E ele usa um front-end que é como um site de internet, né? Que é HTML, CSS, enfim, são essas linguagens aqui que ele utiliza. Ele tem um sistema de armazenamento dos documentos dele e ele pode ser integrado por uma coisa que se chama Web Service com outros sistemas, por exemplo, o Tramita e vários outros módulos que tem. Ó, aqui tem vários módulos. Desculpa. Aqui tem vários módulos que são integrados por Web Service ao SEI. E eu sou ruim de desenho. E tem também essa parte de autenticação. Enfim, isso aqui é toda a estrutura tecnológica do SEI, é como ele funciona realmente aqui na UFSCar. E para isso precisa de uma equipe de pessoas de analistas, né, de TI que trabalhem com isso, que é o pessoal lá do DEOTIC, tá? Que é daqui da SIM também. O SEI, ele tem vários módulos oficiais dele, que é a parte de assinaturas, que é a assinatura pelas chaves do ICP Brasil, né? Tem o Tramita, a pesquisa pública, esse aqui nós temos, mas está em implantação, esse aqui nós já temos, estamos usando ele faz tempo já. Tem esse módulo de controle de acesso externo, o peticionamento, que é lá da Anatel e a gente utiliza também.
tem o módulo de indicadores, tem API e auditoria, que são coisas internas. Tem outros módulos que são não oficiais também, como esse de estatísticas, tarefas, e-mail, notificações, relatórios personalizados, que a gente não utiliza. Aqui tem a estrutura dos perfis e permissões da UFSCar. Nós temos perfis administrativos, que são esses dois aqui, e esse aqui também é de informática, e nós temos os perfis que funcionam para vocês. Então, quando vocês entram no SEI, vocês vão trabalhar ou no básico manual, que é uma cópia do básico, ou no colaborador sem assinatura, e o colaborador manual, que é uma cópia desse aqui. Então, os principais para vocês são o básico e o colaborador sem assinatura. Qual a diferença entre um e o outro? Quem é do perfil básico pode assinar documentos. Normalmente, os servidores é que são do perfil básico. E o colaborador, ele não pode assinar documentos. Então, são os estagiários, terceirizados e pessoas que trabalham com os servidores, mas não são diretamente servidores, tá bom? Quais as funcionalidades do SEI? O SEI tem muitas funcionalidades, mas eu linkei aqui as principais, tá? Então, a gente consegue definir e modelar processos. E como é que a gente faz isso? A gente cria os fluxos de processos, cria base de conhecimento, cria os modelos de documentos, formulários, os textos padrão e os modelos favoritos, tá? A gente consegue testar e distribuir também. A gente consegue testar o funcionamento dessas coisas que a gente fez aqui para ver se está funcionando direitinho. A gente tem, no caso, um SEI de teste aqui, que é o SEI treinamento, que vocês até podem utilizar se vocês quiserem para testar as coisas. E a gente também pode distribuir as informações que a gente tem no SEI por meio dos processos. Então, a gente consegue enviar o processo, que é a tramitação, consegue dar acesso ao processo para os usuários externos, tem um acesso público, e a gente tem acesso simultâneo aos processos e documentos em várias unidades e publicamente também. E temos também processos de assinatura simultâneas em várias unidades. A gente também consegue executar e monitorar, ou seja, a gente consegue elaborar documentos dentro do SEI, assinar digitalmente, atribuir vários prazos, e agora na versão 4.1.5 melhorou ainda mais essa questão de prazos que a gente pode atribuir. A gente consegue ver o status do processo em todas as unidades por onde ele passou, consegue ver indicadores da unidade, consegue ver a duração média dos processos, quanto tempo levou para um processo começar e terminar, quando a gente conclui o processo. Tem que lembrar sempre de concluir, tá? E a gente pode também otimizar os nossos processos com vários recursos, que até tem mais recursos do que esses agora, tá? Então, a gente tem acompanhamento especial para acompanhar os processos que estão passando por outras unidades. A gente tem tarefas simultâneas, a gente tem busca por campos. Tarefas simultâneas quer dizer que você consegue fazer uma tarefa aqui, o teu colega fazer outra lá, todos na unidade trabalhando dentro do mesmo SEI. A gente tem pesquisa por campo, pesquisa no conteúdo, que é uma coisa bem importante, inclusive em processos que foram digitalizados, que é uma coisa importante para vocês. A gente também tem o acesso externo, que é uma forma de otimização do acesso, né, que aí a pessoa que está fora consegue acessar coisas dentro do SEI. E tem as publicações oficiais, que é uma forma de oficializar tudo que acontece de importante na instituição. Então, o SEI tem todas essas funcionalidades. Aí vamos pegar agora a tela inicial. Ferramentas disponíveis no menu inicial foi a Luana. A Luana. Então, é isso. Aqui a Luana, acho que já tinha até perguntado isso da outra vez, né, Luana? Sim, então, se não deu tempo daquela vez. Mas hoje, se quiser focar os atos também, tranquilo, era só para aproveitar a oportunidade. Vamos começar pelos ícones aqui, tá? Então, esse primeiro ícone é enviar processo, tá? Então, enviar processo, todo mundo sabe o que é. Só que você tem sempre que selecionar alguma coisa aqui para poder fazer, tá? Então, ó, seleciona o processo e dá o enviar, tá? Eu não vou enviar nada aqui, porque isso aqui é real, tá? É o sistema real. Mas, basicamente, é isso aqui. Ah, e se eu quiser mandar mais de um processo? Pode. Isso que é legal daqui da tela inicial, que você pode mandar mais de uma vez, tá vendo? Dá para mandar uns 10, 20, eu não sei quantos que dá para mandar de uma vez.
ver andamento do processo. Aí eu acho que só dá para ver um de cada vez. Seleciona o processo, clica para ver, para atualizar o andamento. Ah, dá para pegar vários também. Aí eu não sei o que vocês colocariam no andamento. O que é o andamento do processo? Vamos fechar essa pasta. É isso aqui, tá? Então, atualizar andamento é isso aqui. Então, se você quiser que alguma coisa apareça aqui na continuidade e ela não aparece por si própria, né? Não é uma ação normal do processo, uma ação padronizada do processo, e você quer adicionar aqui, por exemplo, ciência de todos os membros na unidade Cefática. Eu poderia adicionar isso aqui, não tem problema nenhum eu adicionar, então vai aparecer lá no andamento. Então, é uma coisa que vocês podem fazer ali na tela inicial, atualizar o andamento. Isso daria para fazer selecionando vários processos. Esse terceiro é atribuir o processo. Você pode, por exemplo, colocar na visualização detalhada, para você ter uma ideia melhor do que estão falando aqueles processos. Eu consigo colocar a especificação do processo. Isso é legal, porque eu consigo ver certinho quais que são os assuntos exatos daquele processo. Eu configuro o nível de detalhe, coloco a especificação. Dá para eu tirar algumas coisas aqui para não me atrapalhar, não ficar tanta coisa. Anotação eu posso tirar, tipo de processo, sei lá, para devolver. Posso tirar todas essas coisas aqui para ficar mais... Pronto. Ah, agora ficou bom. Então, eu modifico aqui, ponho os campos que me interessam, e aí eu consigo ver certinho. Ah, esse daqui eu vou atribuir, esse vou atribuir para a Lu. Sei lá, vou pegar aqui. Vou atribuir para a Luciene. Ó, posso atribuir para ela. Só que eu não vou atribuir, porque se eu atribuir, aí vai ficar com a atribuição para ela aqui. Mas, ó, aqui, por exemplo, tem uma atribuição, tá vendo? Tem um processo que é atribuído para a Luciene, tá? É só para vocês verem como ficaria. Se eu tivesse atribuído para ela, ficaria com esse número dela aqui também. Aí, acho que é legal eu mostrar no DPD-GTIC, que tem mais opções aqui. Ó, aqui vocês podem ver que tem um monte de processo atribuído para mim e um processo atribuído para o Cardoso. Por que a maior parte é para mim? Aqui é tudo fluxo demora. Tá? Então, é tudo atribuído para eu fazer esses aqui. Aí, voltando lá na Cefática, então, aqui vocês poderiam atribuir processo. Aqui, nesse outro, vocês podem incluir o processo num bloco, que depois a gente vai ver com calma como é que faz para incluir no bloco. E dá para vocês incluírem vários processos ao mesmo tempo no bloco. Pode pôr na visualização detalhada, para ficar mais fácil de identificar. E aí, vai e seleciona, e aqui tem a opção de blocos. Aí você seleciona o bloco. Esse bloco aqui é o interno, mas tem também o bloco de reunião que dá para a gente colocar. Depois eu vou explicar com mais calma. Oliane, Sobre estar. Oi. só fazer um adendo no atribuir processo, que é o lugar também onde às vezes as pessoas pensam, poxa, quem que faz parte da minha unidade? Quem que está credenciado? Atribuir processo, não sei se você conseguir mostrar aí já dá para mostrar quem que está na unidade. Ó, então aqui dá para a gente ver todas as pessoas que estão dentro da unidade, tá vendo? No caso, tem 3 pessoas aqui, que é eu, a Lu e o Dr. Marcelo. Então, vocês conseguem ver, se vocês entrarem na sua unidade, vocês vão conseguir ver certinho quem está dentro da unidade. Sobre estar processo, isso eu vou falar um pouquinho depois. Mas lembra que tem esse botão aqui, você pode selecionar aqui se você quiser fazer o sobrestamento do processo e sobrestar vinculando a outro processo. Concluir processo nessa unidade. Vamos supor que aqui você sabe que tudo já foi feito nesse processo, você conclui ele. O que acontece se você concluir um processo? Eu vou até copiar aqui o número para não perder de vista. Se eu concluir, ele vai entrar lá no sumidouro do SEI. Então, tem uma opção, eu posso concluir e reagendar a abertura dele na unidade, depois de um tempo, por exemplo, para férias é excelente isso. No meu caso, o que eu faço? Seleciono todos os processos, né, no meu caso aqui do DPD-GTIC, o que eu posso fazer? Ó, vem aqui, ó, ver todos que estão atribuídos a mim. Aí eu vou sair de férias amanhã. Então, eu seleciono todos, ó, tudo meu aqui. E aí eu faço o quê? Concluir na unidade e reagendar para a data que eu volto de férias. Aí, o que vai acontecer? Fica tudo fechado, sem o Cardoso se atrapalhar com os meus processos.
E quando eu voltar, por exemplo, vamos dizer que eu volto no dia 30, aí eu colocaria dia 30 aqui e reabre tudo no dia que eu volto automaticamente. Ou num prazo de tantos dias. Por que é interessante isso? Vamos supor que tem um processo seletivo e 10 processos são dos candidatos. Aí o processo só vai mexer de novo com ele daqui 10 dias úteis. O que você faz? Põe 10 dias úteis. As anotações. O que são as anotações? Você pega um processo, vamos pegar esse aqui que é teste de modelo, e eu posso selecionar ele e criar uma anotação nele. Vou colocar assim, teste de modelo, sei lá. E eu posso dizer que ele é prioridade, tá? No caso de prioridade, é interessante para o seguinte, vamos supor que vocês atendem público, e o público que vocês atendem tem as pessoas que são preferenciais, tá? Então, pessoas que têm deficiências, mulheres grávidas, enfim, tem uma série de pessoas que têm preferências, tá? Então, elas são pessoas de atendimento prioridade. Aí, o que você pode fazer? Colocar que tem prioridade aqui. Ó, quando tem prioridade, vai ficar um marcador vermelho, certo? Se não tiver prioridade, o que você faz? Você tira aqui a prioridade, vai ficar um marcadorzinho amarelo só. Agora, por que que esse aqui não é tão legal? Ele não é tão legal, porque ele some depois, tá? Se você mexer aqui, mandar o processo embora, tal, ele vai sumir. Ele não tem um histórico dessas marcações aqui. Então, é uma marcação rápida para você fazer. Por exemplo, se eu quiser marcar isso aqui para avisar, vamos supor, eu quero avisar o Cardoso. Cardoso, favor, dar continuidade, sei lá. É uma coisa rápida que vai passar, passageira. Então, eu ponho aqui, aí o Cardoso vai abrir aqui e já vai conseguir ver. E eu posso atribuir para ele ainda o processo para ficar mais fácil dele saber o que é para ele fazer. Mas a gente acaba usando mais um outro sistema que está aqui, ó, que é o de marcadores. Eu vou pular esses 3 aqui para falar dos marcadores, tá? Então, o que seria melhor eu fazer? Eu clicar e marcar com o marcador. Por quê? Porque o marcador, ele permite você agrupar por assunto. Então, você escolhe um grupo de marcadores, por exemplo, esse daqui seria, sei lá, administração, reuniões. Marcar reunião para 26/10/2025 para tratar deste assunto. Cardoso, por favor, dá continuidade. Aí, vocês vão ver aqui, ó, que tem esse marcador aqui. Eu não sei se eu consigo apagar ele, acho que não dá para apagar. Se eu deleto, ele já exclui, tá vendo? Mas, ó, agora, o legal desse marcador é o seguinte, é que ele vai continuar aqui. Se eu tirar ele e escrever outra coisa por cima, quer ver? Agora eu vou pegar e abrir aqui, ó, alterar texto do marcador. Aí eu vou colocar assim, reunião realizada em 26/10/2 e foi decidido tal coisa. Então, eu coloquei aqui, foi decidido tal coisa. Ah, mas agora sumiu aquele. Cadê aquele lá que eu tinha marcado antes? Está aqui, ó, no histórico. Então, qual a vantagem do marcador em relação à nota? É que você consegue guardar tudo que foi dito. Então, nós temos aqui, nos processos nossos, um monte de marcadores, ó. Tá vendo aqui? Fluxo novamente revisado conforme as novas revisões da Beth. Aí, se eu entrar aqui no histórico, ó, olha lá quanta coisa que a gente fez, ó. Tá vendo? Então, eu tenho tudo aqui marcado de tudo que foi feito daquele processo, eu não perco aquilo de vista. Porque depois, com o tempo, você esquece, né? Não tem como ficar lembrando tudo. Por isso que é legal os marcadores. E dá para você organizar esses marcadores por aqui, ó. Marcadores. Você clica aqui no menu, vai abrir o menuzinho aqui do lado, e você entra aqui e define os assuntos que você quer de marcadores com as corzinhas bonitinhas. Os meus de fluxo é tudo rosinha, ó, bonitinho. Tem a parte de usuário, ó, que a gente trabalha aqui, a SAMU, tem a parte de assinatura, tem a parte de TIC, ó, parte de usuário externo, cada um com a sua corzinha, começando com uma palavra para juntar tudo aqui dentro do grupo. Então, é muito mais legal vocês usarem os marcadores, porque aqui, inclusive, ó,
ver por marcadores. Você consegue ver só o seu marcador que você quer. Você clica aqui e vem. Quantos processos tem do marcador administração, processo, conformidade? Só tem um, que é o Cardoso, que cuida. Quantos processos tem da Cogimec, ou de fluxo? Tem 7 fluxos da Cogimec. Da ProPQ, tem 3 fluxos que nós estamos tratando. E assim por diante. Então, dá para você ver os processos por marcadores. Voltando aqui, incluir documento. Então, eu nunca usei isso, tá? Não sei se vocês usam e alguém utiliza. Se alguém utilizar, me fala aí no chat. Mas aqui, você já usou, Cardoso? Essa opção incluir documento? Normalmente eu uso dentro do processo, né? Quando eu também. Eu abro o processo e uso por lá, mas dá para você incluir documento. Agora, eu não sei se dá para incluir 2 de uma vez. Dá para colocar um único documento em vários processos. Agora, dá para abrir um de modelo, tipo de documento, você escolhe aqui, e já colocar um monte de processo de uma vez só. Fazer com modelo, com padrão, texto padrão. Se você deixar em branco, não vai nenhum, né? Vai o modelo normal do formulário e definir o nível de acesso aqui, tá? Restrito ou público. E, olha que interessante, você já cria o documento e já põe de uma vez só em vários processos e já põe em bloco de assinatura, hein? Isso é bem legal, hein? Muito bom. Ponto de controle é uma coisa que a gente não utiliza muito. A gente tem alguns fluxos com ponto de controle, que é uma marcação que é feita numa parte do processo, que é para distinguir que dali em diante começa uma nova etapa do processo. Tá? Mas a gente tem que definir isso no fluxo. Se a gente não definir no fluxo, não adianta a gente utilizar. Tá? Então, por exemplo, a gente pode colocar aqui, desenvolvendo o fluxo. Aí, o que vai acontecer? Ele vai ficar com a bandeirinha vermelha aqui, e se você entrar lá, ele vai colocar ponto de controle. Significa que nós estamos nessa etapa do processo. Tá? Então, se eu for lá e mudar o ponto de controle, ou em outra etapa, aí significa, por exemplo, agora eu estou desenvolvendo os modelos, então ele passa para a etapa seguinte. Agora entrou em desenvolvendo modelos, e assim por diante. Então, você vai colocando as etapas. Dá para colocar isso nos fluxos de processo que forem desenvolvidos. Aqui os marcadores, que eu já tinha falado, já expliquei. Se você selecionar aqui, você consegue tirar o marcador, tá? Mas eu não vou tirar, vou manter aqui. E uma outra coisa legal que veio dessas últimas versões é o prazo, tá? Você adicionar um prazo. Se vocês olharem nesse processo aqui, eu tenho um prazo, ele está vermelho. Por que ele está vermelho? Porque está atrasado. Se vocês olharem aí na tela, vocês vão ver que está atrasado um dia, que eu já deveria ter lidado com ele ontem. Tá? Esse está atrasado 6 dias, esse está 7, esse está 3. Tá? Então, se você puser na visão detalhada, dá para você, inclusive, colocar aqui, prazo, controle de prazo. É um reloginho. Ordenar pelo controle de prazo. Então, já tem aqui, controle de prazo. Esse aqui está com -1, -3, é que estão atrasados. Então, eu teria que pegar esse aqui, que é o mais atrasado de todos, para lidar. Mas não é verdade, porque eu não marquei. Como eu estava preparando o treinamento para vocês, ontem eu não marquei, esses últimos dias eu não marquei nada aqui. Então, eu teria que vir agora e acertar todos eles com a data certa. O controle de prazo, como que vocês definem? Você seleciona aqui e coloca o prazo. Você pode colocar uma data certa, por exemplo, daqui uma semana, ou você pode pôr o prazo em dias, daqui 7 dias úteis, ou pode só concluir. Então, é porque você não quer mais o prazo. Tá? Significa que já acabou o prazo aí. Se eu puser aqui a semana que vem, como que ele vai aparecer? Ele fica amarelinho. Eu acho que deveria ficar verdinho, mas fica amarelinho. Tá? Vamos dizer que eu dei um mês. Eu não sei se cabia ele ficar... Você sabe se fica verde, Cardoso, o prazo? Tenta aumentar o prazo aí. Um mês, você acha que? 2 semanas? Vamos ver 2 semanas se fica verde. Não fica. Eu vou dar um mês, então, vai. Vamos colocar 27. É mais do que um mês. Mesmo assim, não fica, tá vendo? Então, para mim, tinha que estar verdinho, né? Mas não tá. Tinha que ser igual a esse. Mas ele não controla. Então, se tiver amarelo, é porque está dentro do prazo. Se tiver vermelho, é porque está extrapolado o prazo.
E a última coisa aqui é processos sigilosos. Então, se você clicar aqui, o que vai acontecer? Vai pedir uma senha, que é a mesma senha do seu login, e você vai ver somente os processos sigilosos que você tem acesso, não de outras pessoas. Tem também a visualização detalhada, que eu já mostrei aqui para vocês como é que funciona. Você pode configurar as colunas que você quer que tenha aqui. Inclusive, acho que dá para mudar a ordem, não. A ordem não dá para mudar, mas você pode adicionar outras colunas aqui para ajudar você a visualizar. Só ver os processos que estão atribuídos a você, ver por marcadores, ver por tipo de processo, também dá para ver. Ó. Tem 17 que são de fluxo e o resto são só pontuais. Tá? E dá para ver o processo por prioridade também, mas não tem nenhum por prioridade aqui. Que aí é aquele caso que vocês vão colocar pessoas prioritárias, né, para atendimento. Então, é isso, acho que deu para ter uma ideia geral. Aí tem aqui também em cima o pesquisar, que é uma tela que vai aparecer sempre. Se você entrar num processo, ou qualquer lugar que você tiver, o pesquisar fica aqui. Aqui você pode pesquisar pelos metadados dos processos, pelos números de processos e documentos, e pelo conteúdo do processo. Então, dá para pesquisar qualquer coisa aqui dentro. Aqui é para você mudar de unidade. Então, aqui, ó, todas as unidades que você tem vão aparecer na lista. Se tiver uma quantidade muito grande, dá para você pesquisar aqui, ó, por exemplo, DPDG. Ó, aí só aparece o DP, as que tem o DPD. Se você tiver acesso a outros órgãos, mas ainda não é possível isso, então você também teria o acesso aqui. Tem aqui o painel de controle, que é uma coisa super legal do SEI novo, que mostra para você indicadores dos seus processos. Então, aqui mostra, dos processos da unidade. Mostra que na unidade tem 22 processos abertos, sendo 15 recebidos e 7 gerados. Somando 2, dá 22. Nenhum deles é não visualizado, mas é legal isso aqui, porque aí, se tiver não visualizados, a primeira coisa que você vai fazer é clicar aqui e já entrar nos não visualizados para ver. Atribuídos a mim tem 18, sem acompanhamento especial, todos. Se tivesse algum com acompanhamento especial aqui, eu não sei, eu acho que ele mostraria, com acompanhamento, não sei. Tem processos alterados, significa que alguém colocou algum documento, alguém assinou algum documento em outra unidade, aí aparece esse triângulo aqui amarelo, aparece lá no processo, e aqui, se tiver vários, vai aparecer aqui para vocês. E quantos sigilosos tem abertos? No meu caso, aqui tem um. Que tem vários outros controles, ó, quantos estão atrasados, aí você vai primeiro cuidar dos atrasados. Se você clicar, o que vai acontecer? Ele vai abrir só aquela lista de processos atrasados em outra guia. Então, aqui ele mostra para mim só os que estão atrasados. Aqui também você tem os concluídos. Eliane, isso aí foi o que eu fiz agora, aqui ficou na dúvida da corzinha verde. Eu estava olhando aqui, quando ele está vermelho é porque está atrasado, quando ele está amarelinho, meio laranja, é porque ele está em andamento, e quando ele fica azul é aquele clique que você mostrou, quando eu clico concluir. Você clica concluir, salvar, aí ele fica azul, que é o que eu fiz agora. São essas 3 cores. Quer dizer que se eu der o concluir no... numa hora que você entrou lá para mostrar, aí tem um ícone de concluir. Ficou azulzinho aí agora. Tá, entendi. Então, o que ele fez aqui? Eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Isso, esse concluir ele aí. mudou aqui, ó, em vez de data ou prazo, ele colocou concluir. Então, ficou azul, quer dizer que está concluído esse processo. São essas 3 cores, então. Perfeito. Então, é isso. Azul. Então, o verdinho vai dizer que nós estamos bem adiantados no processo, não tem. Não tem. O painel de controle tem várias outras coisas. Tem aqui os grupos de blocos de assinatura que estão abertos, que você pode já ir lá e fechar esses blocos, concluir esses blocos. Processos que estão abertos por tipo, marcadores dos processos e a quantidade de cada um, atribuição de processo, quanto tem para cada um. Tem unidades que são grandes, tem muitas pessoas, e o pessoal de secretaria precisa controlar isso, quantos processos tem para fulano, tem tantos processos para você, fulano, tem tantos processos para você, já tem tudo aqui, o resumo, entendeu? Para fazer o monitoramento. Tem aqui os acompanhamentos especiais, e dá para você fazer uma configuração aqui, que é exibir isso aqui na sua página inicial, em vez de abrir a página controle de processos. Aqui a última opção,
utilizar como página inicial. Se eu seleciono aqui, salvo, o que vai acontecer? Na hora que eu entro no SEI, a primeira vez, se eu saio do SEI, e agora eu vou entrar de novo, ele vai abrir no painel de controle. Então, é legal você ter essa opção aqui de usar o painel de controle para ver todos esses indicadores aqui que já mostram rapidamente para você é um dashboard que a gente fala, dos processos em andamento na caixa de entrada. Aí eu posso voltar aqui, se eu quiser tirar, eu venho e tiro no utilizar. Vou deixar assim mesmo. Que tem a parte de novidades do SEI, que são as notícias, ele abre em outra página. A acessibilidade, que na verdade nada mais são que teclas de atalho. Não sei se alguém aí gosta de utilizar as teclas de atalho. Eu, particularmente, já me acostumei a fazer sem tecla de atalho, então o que eu uso de tecla de atalho é aqui, ó, no editor, tá vendo? Que eu sou acostumada. Agora, aqui eu já não estou acostumada a fazer, então eu não costumo usar, tá? Mas tem como você usar as teclas de atalho para facilitar a acessibilidade. Então, não é bem uma acessibilidade propriamente, né? Acessibilidade seria se ele aumentasse a tela, se fizesse coisas mais tipo isso, né? Ó, tá vendo? Aí seria mais acessibilidade. Né? Mas, enfim, é isso que tem. Aqui dá para você mudar o esquema de cores, eu gosto de usar esse cereja, e cada C que eu entro, eu uso de uma cor para poder distinguir um do outro. Tá? E últimos acessos, dá para você ver aqui, para você ver se todos os acessos foram seus. Ó, o meu IP é sempre o mesmo. Supondo que você quer saber se alguém entrou na tua conta, o que você pode fazer? Ver se não tem um outro IP, que alguém acessou de outro lugar na sua conta, um hacker ou alguém da universidade, sei lá, de má fé entrou, sem querer, às vezes entrou também. Então, acho que eu consegui esgotar tudo, né? Passei muito, Cardoso. Um pouquinho, mas o importante é que... Acho que foi bem completo, A Luana pode me dar um feedback? Bem completo. Deu para entender tudo. Deu sim, Eliane, brigadão. E aí a gente entra na parte dos processos. Acho que todo mundo sabe aqui iniciar um processo. Alguém tem dúvida sobre isso? Se tiver, me fale, senão eu já passo adiante. Eu não sei se a Beth quer ver como é que inicia um processo, especificamente. Poderia explicar rapidamente. Então, aqui, ó, você olha que tem iniciar processo, aqui eu vou mostrar no SEI também, mas só vou passar o slide. Tá? Então, são passos básicos para você começar um processo no SEI. Então, aqui, ó, você vai colocar na busca do menu, iniciar. Aí vai entrar no iniciar processo, que vai cair nessa tela. Aí aqui você vai ter que escolher um tipo de processo, que são aqueles fluxos que a gente faz. Então, o tipo de processo é aqui que você vai colocar. Depois você vai inserir os metadados do processo, tá? Que são esses dados todos aqui. Aí você vai fazer a classificação de assunto pela tabela de temporalidade. Agora a gente vai lá para a prática. Então, aqui, Beth, como que nós vamos fazer? Nós vamos iniciar um processo. Iniciar o processo é sempre aqui, nesse menu lateral. Iniciar processo. E aqui a gente vai escolher o tipo de processo. Se vocês olharem, vão ver que tem vários tipos de processo. E que todos eles têm um prefixo para indicar de que unidade, qual que é a unidade principal que é responsável por aquilo. Então, o que é a administração é o pessoal lá da PROAD e outras que às vezes também são administrativas, mas não necessariamente a PROAD, tá? Então, aqui tem todos os processos relacionados à administração. Ó, tem de compras, doações, patrimônio, tem sistemas, aí tem os de conduta, tem os de conselho, tem demanda interna e externa, que são processos mais genéricos, tem da área de extensão, tem da área de gestão de processos, gestão de projetos, graduação, tem de pesquisa, tem um monte dos de pessoal e os do SEI. E tem os de saúde também, né? Aí aqui tem esse exibir todos os tipos. Isso é importante vocês lembrarem de clicar, por quê? Porque vai aparecer outros tipos de processo além desses que já estão aqui. Quando eu clico aqui, vem, ó, por exemplo, os da ACE, ó, ações afirmativas. A administração pode ver que tem muito mais processos aqui. Ó, tem uma quantidade bem grande. E aqui em cima você faz a busca dos processos
de conselho, por exemplo. Todos os processos de conselho são conselho, tá? Então, são esses todos aqui que tem. E aqui tem os atos normativos, todos eles começando por conselho. Aí, aqui, o que vai acontecer? Vocês não vão ter essa opção aqui do informado. Vocês só têm a opção de protocolo automático. Mas, se vocês forem usar um tipo de processo que é físico, se vocês forem digitalizar um processo físico, aí vocês têm que mandar para nós o processo e pedir para a gente o número informado do processo. Então, você vai pegar lá o número do processo antigo, sei lá, 23.112.001 de 1970. A gente vai criar o protocolo informado para vocês, pôr aqui a data de atuação, e enviar o processo para vocês colocarem os documentos digitalizados lá dentro. Então, isso aqui é a forma que tem da gente pegar os processos antigos, que não estavam no SEI, e colocar no SEI. Só que vocês não vão colocar isso aqui automaticamente, sozinhos. Vai vir aqui para nós, o DPDGT, o pedido de vocês, e nós vamos fazer o processo e mandar para vocês. Vocês só podem usar o automático, que é uma numeração sequencial no ano atual. Aí o tipo de processo já foi colocado, mas dá para modificar se quiser, não é uma coisa obrigatória. A especificação é um campo muito importante de metadados, porque vai explicar do que está tratando aquele processo, então, o tema do processo aqui. A prioridade e a classificação por assunto, que é onde nós paramos aqui nos slides. A classificação por assunto, nós vamos trabalhar com as tabelas de temporalidade. Então, a gente pode vir por aqui para fazer a pesquisa, vamos supor que é um assunto transporte. Aqui, ó, transporte. Que é sobre como que vai ser usado o transporte para assistência estudantil. Aí a gente tira esse assunto aqui, coloca esse, e já parte para o campo seguinte. Mas é interessante a gente ver que tem opção aqui de você ver outros assuntos, para você pesquisar por aqui a lista de assuntos. Tá? E os assuntos da tabela de administração dos órgãos públicos, ela está aqui, do Poder Executivo Federal, e também a tabela da IFES, tá? As duas estão aqui dentro. E hoje, o Arquivo Nacional nos orientou a colocar uma sigla inicial, e aí cada conjunto de órgãos, cada categoria de órgão vai ter uma sigla. No nosso caso, é IFE, tá? Então, ficou IFE, que é Instituições Federais de Ensino. Todas as instituições federais de ensino têm esse IFE aqui. Para quê? Para poder tramitar os processos junto com processos de outros órgãos que sejam de outras categorias e não misturar os assuntos. Então, eles fizeram isso. Aí, as tabelas de assuntos são iguais, o que distingue é essa sigla inicial, beleza? E aí, aqui, a primeira parte da nossa tabela, ela é toda da administração pública federal. Tá? Toda a parte de administração, organização e funcionamento, tem vários assuntos aqui que são pertinentes aos processos da parte administrativa. Tá? Ó, organização e funcionamento, e aí vai. E assim vai até, acho que a página 10, 11. Aí aqui, ó, vai começar no 100, bem no 100 começa ensino superior, que aqui começa a parte da outra tabela de temporalidade, que é da área acadêmica. Então, tudo que está abaixo do 0,90 é da área administrativa. E os assuntos acima do 100 são da área de ensino. Então, vai ter ensino superior, graduação, e só tem a parte de graduação e pós-graduação. Não tem assuntos que não tem aqui na nossa instituição, não vai ter aqui. A gente não colocou. E isso aqui é tudo atualizado, tá? Pela tabela mais nova das duas áreas. Então, vamos supor que o meu assunto vai ser esse aqui. E aí, como que eu sei a temporalidade desse assunto aqui? Clico aqui, 2 cliques. Tá? Aí eu vejo aqui, ó, o assunto é o 523.1, o nome dele é assistência estudantil, transporta lá, e os prazos de guarda, ó. 5 anos no arquivo corrente, 5 anos no arquivo intermediário, destinação final, ou é guarda ou eliminação, no caso aqui é guarda permanente. E poderia ter alguma observação aqui sobre o prazo também.
Então, esse arquivo aqui vai ter que, esse processo aqui vai ter que permanecer 5 anos no corrente, 5 no intermediário e 5 e depois em guarda permanente, não pode ser eliminado. Aqui a gente vai colocar os interessados, tá? Os interessados pode ser, sei lá, PROACE, né? PROACE poderia ser uma interessada, e a própria reitoria, sei lá. Vou colocar aqui, gabinete da reitoria. E aí tem que definir o nível de acesso do processo. Ele não pode ser sigiloso. Eu tento clicar, não vai, porque não é permitido que esse processo seja sigiloso. Então, ele pode ser restrito se ele tiver algum tipo de hipótese legal que permita, né, que ele seja restrito, controle interno, direito autoral, documento preparatório, informação pessoal. Normalmente, a maior parte das restrições são de informação pessoal. Mas aí, no caso aqui, eu não sei se seria um ato oficial que vai ser publicado no boletim, não vai ter restrição, né, de hipótese legal, né, não vai ter restrição de informação pessoal. Então, a gente vai colocar como público, tá? Se ele for restrito, ele vai ter um íconezinho mostrando que ele é restrito, e se ele for público, não tem nada. Aí eu salvei o processo e está criado um processo, Beth. Deu para você pegar, entender como é que faz? Ok. Sim. Aí, aqui só para mostrar para vocês a tabela de temporalidade do Poder Executivo Federal, que é atividades meio do Poder Executivo Federal, ou seja, assuntos administrativos. Tem aqui, você tem um código da tabela, tem o descritor do código, né, que é o nome, e aí você tem o tempo que tem que ficar guardado. Essa tabela, ela está totalmente reproduzida lá no SEI já, mas só para vocês terem uma ideia de como é que é a tabela. Aí vocês têm essa outra tabela de temporalidade, que é a tabela das IFES, que é do ensino superior. Então, vocês vão ter, ó, lá, a partir do 100 é ensino superior. Aí é mais ou menos a mesma coisa, tem um assunto, que é o descritor, né? Ó, normatização, regulamentação. Aí a fase de guarda no corrente, no intermediário, e a destinação final, e depois algumas observações. Basicamente, é isso que são as tabelas de temporalidade. Vocês podem consultar, tem os links aí, para vocês consultarem diretamente a tabela de temporalidade. Tem lá no portal SEI também. Sobre digitalização de processos físicos, eu me lembro que teve alguém que perguntou a respeito disso. Se a pessoa quiser se manifestar, fique à vontade. Vou explicar de qualquer forma. Basicamente, nós temos um manual de digitalização de processos impressos para unidades da UFSCar. O primeiro passo vai ser decidir se digitaliza ou não um processo. Vale a pena digitalizar aquele processo ou não? Tem casos que vale, tem casos que não. Foi a Daniele, ela falou da inclusão de processos antigos no SEI. Isso, é isso aí. Daniela, então, para você essa. A primeira coisa é pensar, é até ter pessoas na unidade que se reúnam, façam uma reunião na unidade para decidir quais são os processos que realmente vale a pena ou não digitalizar, porque tem processos que muitas vezes já passaram do prazo, que já passaram da guarda, que nunca vão ser pesquisados, porque não tem nenhuma questão jurídica envolvida, tem nada a ver com a aposentadoria da pessoa, por exemplo, porque tem coisas que você vai precisar digitalizar, porque você precisa consultar, você já tem coisas que não tem necessidade. Ou então decidir, vamos digitalizar todos os processos, porque todos são importantes. Como está acontecendo lá com o pessoal da Prograde agora, o pessoal da UMA está cuidando, inclusive a Lourdes, da reitoria também, que está tocando esse projeto, junto com a Claudinha, lá a Tuca, o pessoal lá da UMA, elas estão vendo de digitalizar todos os processos dos alunos, tá? Fazer todo o histórico do acervo acadêmico da UFSCar. Caso tem que digitalizar tudo, não tem escolha. Mas vai ter casos que são coisas que são menos importantes, assim, que às vezes não vale a pena você digitalizar o processo inteiro. É importante você ter critérios para decidir se vai digitalizar ou não o processo inteiro. Um dos critérios pode ser o prazo de guarda, daí as tabelas de temporalidade vão ser importantes para isso. Outra coisa, decidiu que vai digitalizar o processo, aí tem que digitalizar com OCR, não pode digitalizar sem OCR. Por quê? Porque aí o OCR vai fazer com que o sistema entenda as letras do processo. Ele vai conseguir entender no PDF todas as letrinhas que estão lá dentro, todas as palavras que estão lá dentro. Quando você pesquisar o processo no SEI, ele vai conseguir achar o resultado
do conteúdo do processo, porque você digitalizou corretamente, porque você digitalizou com OCR e permitiu o reconhecimento de caracteres, que nada mais é OCR que isso. OCR, Optical Character Recognition, reconhecimento óptico de caracteres. Significa que o PDF vai reconhecer os caracteres e, assim, na digitalização, você vai conseguir pegar as palavras que estão lá dentro e achar com mais facilidade o que está dentro do processo. Se decidir digitalizar, lembrar que tem que colocar o OCR. Aí, então, fez a digitalização e agora vai incluir no SEI. O que é importante fazer quando vai incluir no SEI? Primeiro, solicitar lá para o DPD-GTIC, que é a nossa unidade, o número do protocolo do processo físico, para você poder usar o mesmo número de protocolo antigo. Não vai colocando num processo novo. Pede para nós, aí a gente vai enviar o processo para você já pronto com o protocolo antigo. E aí você vai colocar os seus PDFs dentro do processo que nós enviamos para você, que já tem aquele número antigo certinho. Aí depois, o que você vai fazer? Vai incluir dentro desse processo que a gente mandou para você, e você inclui o PDF, você vai incluir o termo de encerramento do trâmite físico. E aí, esse termo de encerramento, você vai assinar e vai imprimir ele e colocar no processo impresso o termo. Por quê? Porque quando a pessoa abrir o processo, a primeira coisa que ela tem que ver no processo impresso é o termo de encerramento, indicando como ele foi encerrado aquele processo físico. Ou seja, aquele documento fala o seguinte, que, olha, de agora em diante, use mais esse processo físico. Não ponha mais nada aqui, porque de agora em diante é o processo digital, que está lá no SEI, com esse número, o mesmo número. É muito importante vocês terem esse procedimento e seguir esse manual de digitalização que está lá dentro do portal SEI. E aí, depois que você colocou o termo de encerramento do processo em papel, você vai e arquiva o processo físico. Aí, não sei se a Daniela está por aí, se tem mais alguma dúvida, quer dizer alguma coisa? Não? Então, vamos seguir. Aí, teve uma outra pergunta, que é remoção de processo para outro processo. Eu não entendi muito bem, mas eu acredito que seja remoção de documento, mover um documento para outro processo, que é a única possibilidade. Vê se você consegue ver quem que perguntou, Carlos. Foi a Daniela também. Ah, tá. Assim, o que eu estou acreditando que a Daniela perguntou? É sobre esse botão aqui, ó, que tem que mover um documento para outro processo. Olha, fiz uma coisa dessa, mas vamos supor que você errou um documento, colocou ele num processo errado. Se ele for um documento externo, você consegue mover ele para um outro processo. Só que se ele for um documento interno, você não consegue mover. A não ser que seja assim, vamos supor, você tem um documento externo lá que veio de outro lugar, você não tem ele, e aí você quer mover ele direto para o outro processo, para ele manter o mesmo número, tudo direitinho, do jeito que ele já era no anterior. Eu nem sei dizer que situação que poderia ser essa, porque eu nunca passei por essa situação e nunca vi ninguém que precisou fazer uma coisa dessa. Tá? É uma opção para mim que é que nem um apêndice, sabe? O apêndice não serve para nada, só atrapalha, ele está ali para espaço. Se alguém tiver alguma ideia... Aí, a Mariana levantou. Pode falar, Mariana. Mas será que essa opção de mover, ele tira de um e vai para o outro, ou ele mantém os dois? Sim, tira de um e vai para o outro, mas só consegue fazer isso com externos, com documentos externos. Normalmente, por exemplo, a gente que acontece muito na ProEx de ter... mas aí não é documento externo. Tem um documento elaborado na unidade SEI COEX, por exemplo, que eu vou usar na unidade ProEx. Aí salvar, às vezes, o PDF desse documento e salvar lá dentro do outro processo que está na unidade ProEx. Mas aí, se eu movimentar e sair da unidade ProEx, não é o meu caso, também não é um externo, aí é um documento normal mesmo. É o interno mesmo. Aí o interno, ele não deixa a gente mandar, quer ver? Vou pegar um tipo... Eu só imaginei aqui que se tivesse como ele duplicar, né? Não, duplicar sim, duplicar tem como duplicar o processo, mas você consegue... Processo, mas não o documento. Documentos não também, você consegue. Mas eu não quero o processo inteiro, eu queria um documento que estava lá, às vezes um ato administrativo que aprovou alguma coisa no COEX, que eu preciso dele dentro de um processo da ProEx. E aí, eu tenho que salvar o PDF disso no COEX, e salvar como externo no documento no processo da ProEx, entendeu? Mas aí que eu me lembro é só assim mesmo que você vai conseguir. Entendi. Por exemplo, eu vou assinar esse aqui e vou tentar mover ele, quer ver?
Eu acho que ele nem me dá opção, ó. Pode ver que nem tem opção aqui, ó. Pode ver que não tem o ícone. Então, não tem como você mover um documento interno. Agora, se eu puser um externo aqui, aí sim, qualquer coisa, tá? Só para... Vou pegar um aqui, ó. Treinamento do SEI. Ó, agora apareceu o botão, tá vendo? Aí eu consigo mover ele para um outro, ó. Então, vamos supor, eu pego ele daqui... É o 23112 000 698 2021 34. Mariana, que perguntou. Vamos ver o que ele fez aqui, ó. Ele moveu para esse aqui. Vamos ver se é verdade, se ele moveu mesmo. Ó, vou clicar aqui. Ele falou que moveu, mas... Ah, ele moveu mesmo. Então, ele não está mais aqui, tá vendo? Mas fica marcado que ele moveu, ó. Mas você viu que é só o externo, ó. Aí eu vou mostrar aqui na outra. Tá vendo? Ele veio para esse outro aqui, ó. 698. Ele roubou o processo. Ele tá aqui. Ele roubou o documento do processo. Isso. Entendi. Eu acho que pode ser que aconteça, sei lá, de repente, eu pensei assim, numa situação de pauta de reunião. Aí todo mundo manda documentos junto com a pauta. A pessoa faz um pedido de pauta e manda um monte de documentos junto. Aí o que acontece? Depois que passa a reunião, aí quer separar os processos. Aí não vai ficar mais naquele processo da reunião, aquele monte de documento. Aí manda para um processo específico para dar a resposta para aquela pessoa que pediu, ou para aquele grupo que pediu. Isso talvez seria uma possibilidade. Como a gente vai começar a trabalhar com fluxo de reuniões agora, no começo do ano, pode ser que a gente passe a usar essa opção, porque você consegue separar os assuntos. Por exemplo, um processo que estava com vários assuntos misturados e você precisa responder individualmente. Só que você não vai poder mandar os que não são externos, só pode mandar os externos, tá vendo? Não tem opção dos que são internos. Certo, Mariana? Certo. Só sobre esse assunto ainda, que a Maria Inês perguntou se essa transferência pode ser feita por outra unidade. Agora, não pode. Imagino que não. Só na sua unidade. Se você quiser mandar para outra unidade, você tem que tramitar o processo. Você vai ter que mover primeiro de um processo para outro na sua unidade e depois tramitar. Não dá para você mover o processo ele estando em outra unidade, não aberto na sua unidade. Aí, dúvidas frequentes de processos sigilosos. Acho importante vocês saberem que tem uma área lá no portal SEI que é só de dúvidas de processos sigilosos. Tem bastante coisa aqui. Então, se vocês tiverem dúvidas, venham aqui no portal SEI, que é várias situações que vocês têm dúvidas, vão ter aqui as respostas. Tá? Basicamente, como que acontecem os processos sigilosos? Eles não são como os processos públicos e restritos no SEI. Porque como que funcionam os processos públicos e restritos? Tramitam entre as unidades. Isso é a coisa principal. Mas os processos sigilosos, eles não tramitam entre unidades. Eles tramitam entre usuários. Uma pessoa que, para entrar no processo sigiloso, ela tem que ter uma credencial de acesso. Dá para chegar numa unidade, lá na unidade ela vai ver o processo. Claro que ela tem que estar numa unidade, porque, por exemplo, eu estou em 5 unidades, vamos supor. Se alguém vai me dar uma credencial de acesso do processo sigiloso, ela vai ter que escolher de qual unidade minha que ela vai colocar. Se ela colocar, por exemplo, Cefat, que significa que é um processo sigiloso relacionado lá aos assuntos da Repbida. Se ela colocar no DPD-GT, que é um assunto que tem a ver com o setor do DPD-GT, não tem nada a ver com a coisa da Repbida lá, a comissão. Então, tem que pôr na unidade certa para a pessoa cuidar daquele assunto. Tá? Então, a unidade vai importar, mas a pessoa... As outras pessoas da unidade não vão conseguir ver o processo sigiloso lá na unidade. Só aquela pessoa que vai ver. Se eu abrir o meu SEI aqui, eu vou mostrar para vocês. Eu tenho aqui um processo sigiloso. Tá? Qual que é o processo sigiloso? Esse aqui, ó. Tá? Ele está aberto. Como que eu sei que ele é sigiloso? Vermelhinho, pretinho aqui, ó. Tem um pretinho aqui no fundo. Então, toda vez que tem um processo sigiloso, ele tem esse preto no fundo. E se eu tentar abrir ele, ó, o que vai acontecer? Ele vai me pedir a minha senha. Só quando eu colocar a minha senha, e ele não deixa ela gravada, tá? Eu tenho que pôr mesmo. É que eu vou conseguir abrir esse processo sigiloso.
E só quando eu coloco senha... A Helenilde perguntou como faz para se tornar sigiloso. Tá, eu vou mostrar aqui. Bem, então, como é que você cria o sigiloso, Helenilde? Agora vamos lá, é uma coisa importante que eu pulei na parte de iniciar processo aqui. Iniciar processo, aí como que eu sei que o processo é sigiloso? Porque ele tem um vermelhão aqui, ó, embaixo dele. Tá vendo? Quer dizer que ele é sempre sigiloso? Não, às vezes ele pode ser restrito ou sigiloso, mas ele pode ser sigiloso. Esses outros que não tem vermelhão, nenhum deles pode ser sigiloso. Tá? Esse pode ser sigiloso, nenhum desses. Esse aqui pode ser, esses aqui podem ser, esse aqui pode ser. Tá vendo que são processos bem especiais que podem ser sigilosos. Inovação, projeto de inovação, propriedade intelectual, ouvidoria, tá vendo? Então, não pode ser qualquer coisa, qualquer processo que eu posso colocar como sigiloso. Não, a gente tem que definir aqui no DPT-GTIC, como administrador. Aí, depois que você entra no processo sigiloso, quando você entra, o que vai acontecer? Ele fica azulzinho, tá vendo? Ele estava preto quando entrou a primeira vez, depois que eu acessei, ficou azulzinho. Toca por a senha de novo. Aí eu criei o processo sigiloso. Aí o processo de criar, Helenilde, é igualzinho aos outros. Tá? Você vem aqui, clica no processo sigiloso que você quer, aí você põe a especificação dele, teste de modelo, teste de processo sigiloso. Não está na tela, Eliane, não sei se você está fazendo aí. Teste de processo sigiloso. E aqui você vem e coloca sigiloso. Aí você tem que definir a hipótese legal. Tá? Qual que é normalmente a hipótese legal? É essa aqui, ó. Informações pessoais ou sensíveis. Normalmente é essa. Mas pode ser essa aqui também, ó. Dados sensíveis para assistência social, um negócio mais específico. Como que eu vou saber qual é? Vai na lei. 13.609, artigo 11. Você vai lá no artigo 11. Tá com pergunta para alguém da área jurídica. Aqui nós temos uma norma que é como se ela fosse uma norma subordinada à LGPD, que especifica como é que a gente define o tipo de sigilo que tem nos processos. Existe já essa norma do CGD publicada. Isso aí você vai definir aqui qual que é o tipo que permite que ele seja sigiloso, tá? Ok. Tem todos esses. O que vai acontecer? Vai ter outros tipos que não foram definidos. Aí você vai falar assim, mas o tipo que eu preciso não tem aí nessa lista. Então, você tem que pedir para nós. Tem que criar um novo tipo de processo do tipo tal, que seja sigiloso e que tenha a hipótese legal tal, baseada na lei tal. Então, você vai ter que solicitar para a gente criar para você. Tá joia. Essas aqui são as que existem. Tá joia, obrigado, Helene. Nada, Flor. Aí depois que você criou, o que vai acontecer? Vai ter aqui a chavinha, ó. Vai ter essa chavinha vermelha, bem vermelhinha aqui. Aí essa chavinha vermelha vai indicar que tudo que você for colocar aqui vai ser também sigiloso. Vou colocar qualquer documento aqui, ó. Público não vai, tá vendo? Restrito até vai, dá para ser restrito ainda, mas eu acho que, mesmo se eu puser restrito, ele vira sigiloso depois, porque ele está no processo, não tem como ele ser restrito. Criei o documento, o que vai acontecer? Ele não fica acessível, ele fica sigiloso. Vamos tentar criar um restrito. Teste de modelos, restrito. Informação pessoal. Ele criou ele cria também restrito. Então, dá para você criar um restrito dentro do sigiloso, mas público não dá. Entendi. Tem a opção de público lá. Tá joia. Aí, o que mais que tem aqui do sigiloso? Não são tramitados entre as unidades, tem que ter hipóteses legais muito bem definidas. Os outros membros da unidade não podem ver o processo sigiloso se ele não tiver credencial de acesso. As credenciais de acesso, elas são atribuídas somente a usuários internos. Não dá para mandar processo sigiloso para usuários externos. Os usuários têm que colocar senha a cada acesso, que eu já falei, é possível tornar documentos restrito até né, mas público não. Não é possível tornar o documento público. E para publicar documentos, tem que criar um processo novo separado, é isso que a gente recomenda. Então, vamos supor que vocês vão lá, por exemplo, o pessoal da Cogemec, eles têm que fazer os processos de conduta dos servidores, processos disciplinares, tem que ser totalmente sigiloso, todo o fluxo. Quando termina, aí tem um julgamento, né, de uma comissão, lá tem uma comissão julgadora, vai lá, julga e determina, ou o MEC julga, sei lá. Aí tem uma determinação final. Aí vai ter alguns documentos que vão ser publicados. E aí, como que vai fazer com aqueles documentos? Separa num outro processo e publica os documentos em PDF. É isso que a gente recomenda fazer.
A gente dá preferência para fazer dessa forma. Aí você fala assim, pode deixar só como restrito, ou às vezes até como... Olha, pode ser que até dê, mas o problema é que a pessoa cometeu um erro e colocar coisas que são sigilosas como pública é muito grande, ainda mais se for um processo longo. Não é muito recomendado fazer dessa forma, mesmo que exista a opção. Tem certos tipos de coisas que, se já é para ser sigiloso, se você ficar dando a opção ali da... aqui é muito fácil você estar aqui nessa tela, aí, em vez de você, se tiver o restrito, em vez de você marcar sigiloso, você vai marcar restrito. Aí tem um monte de coisa lá da vida da pessoa, lá, um monte de coisa que não deveria ninguém saber, porque é um negócio que está em... é um processo em andamento. Aí cai lá na unidade, todo mundo na unidade vê, que o que é restrito dá para todo mundo ver na unidade. A gente não recomenda fazer isso, tá? Mesmo que tenha a opção. Vamos continuar aqui. Tá indo bem o treinamento, pessoal? Vocês estão conseguindo acompanhar? Estão achando que Tá ótimo. tá tranquilo? Beleza. Parte de documentos agora. Tem 2 tipos de documentos no SEI, que eu já falei até várias vezes. É o documento interno, que é o documento que você faz no editor do SEI, e o externo, que é o que você insere no SEI. E para você incluir um documento, você tem que estar dentro de um processo. Não existe documento avulso dentro do SEI. E nós já vimos mais ou menos aí como que funciona. Um passo a passo básico para você incluir o documento. Acho que a gente já fez isso várias vezes aqui, eu não preciso repetir. Você vai entrar no processo, não estou exibindo a tela, desculpa. Um processo básico para você incluir documento. Você vai entrar no processo, vai clicar no ícone incluir documento, que é esse ícone aqui, ó, e aí você vai selecionar aqui na lista o tipo de documento, tá? Sem ser o externo, e você vai editar o documento no editor do SEI, que mais para frente eu mostro para vocês quando eu for mostrar o modelo de ato normativo. E aí você vai salvar o documento, você vai assinar ou vai atribuir para assinatura. E se ele for um documento oficial, você vai publicar ele no boletim, ou vai enviar lá para o destino que deve ser enviado. Basicamente, isso é o passo a passo bem rápido de incluir um documento no processo no SEI. O documento externo é parecido, você vai também entrar no processo, vai clicar no mesmo ícone, tá? Não é um ícone diferente, e você vai escolher essa opção primeira aqui, ó, que é o externo, tá? Aí você vai selecionar um tipo de documento externo, que eu não coloquei aqui, mas eu posso fazer aqui rapidinho. Aqui, ó, quando você escolhe o externo, vai aparecer uma lista de tipos aqui também, ó. Tá vendo? Que alguns são iguais e outros são diferentes dos documentos internos. Então, você tem que escolher aqui o tipo de documento externo. Tem vários que são genéricos e alguns já são específicos dos fluxos. Aí você vai escolher o tipo do documento externo e vai fazer um upload de um arquivo do seu computador. Um PDF, uma figura, evitar sempre documentos proprietários, tá? Documentos do Microsoft Word, Excel, tudo é documento proprietário, a gente não recomenda ficar usando. Eu estou para fazer muito tempo já um aviso explicando isso, mas como é uma recomendação, eu acabei deixando passar, tá? Mas é para evitar o uso de documentos proprietários, que é documento de empresa, tá? Tem que usar documento livre, que é ODS, ODT do LibreOffice, aqueles do LibreOffice, sabe, do planilhas do Google, que é aberto, enfim, tem que usar documentos que sejam livres, sempre, evitar documentos que sejam de empresas. Aí vocês salvam o documento lá e, se necessário, vocês podem autenticar o documento. Tem uma opção de autenticação que só os servidores podem autenticar o documento no SEI. É uma coisa que não se usa muito hoje em dia. O documento sigiloso eu já expliquei como é que faz, como é que coloca, né, dentro do processo. E aí tem uma pergunta sobre reiniciar a numeração de documentos de portarias, que você consegue ver para mim quem que foi, Cardoso? Kemily perguntou sobre como reiniciar a numeração de portarias, resoluções, atos oficiais, qualquer tipo de documento dá para você reiniciar, né? Mas eu tenho alguns que reiniciam todo ano. Então, você pode solicitar para a gente lá na central de serviços, tá? Aí lá tem uma categoria certa para você pedir, e você seguindo esse passo a passo desse artigo aqui, você vai conseguir fazer direitinho o pedido lá para a gente. É só pedir que a gente faz e já vai explicar para você qual o procedimento para você dar continuidade.
Tá bom, Oi, Kim? Eliane. Oi, boa tarde a todo mundo. Boa tarde. Eu fiz essa questão por conta Sim. A Beth tinha comentado com a gente do decreto 12.002, né, de 2024, e lá um dos artigos, né, mencionava que as portarias e resoluções de pessoal terão numeração sequencial distinta e será reiniciada anualmente. E como a gente não segue isso, a gente ficou com esse receio, né, de como que faz, como que muda. Então, todo ano a gente deve solicitar isso para vocês? Não. No caso dos documentos de pessoal, eles já foram feitos para ser automaticamente assim. Ah, tá. Então no próximo ano já zera e começa do 1. Isso, nesse caso, sim. Isso aí vai acontecer mais, assim, nos casos do pessoal que faz ato normativo, esses documentos para publicar, e que tem que ter uma sequência e que não pode pular, sabe? É mais nesses casos que o pessoal usa isso, tá? Porque aí, às vezes, perde um número no meio. Às vezes a pessoa está fazendo aí, deleta aquele número, ou então escreve outra coisa e não dá mais para aproveitar, dá uns problemas, então aí pede essa atualização para a gente. Mas no caso das portarias, dá uma olhadinha para mim, Cardoso, nas portarias de pessoal, eu acredito que eu já fiz isso ano passado, porque eu lembro que eu até mandei mensagem para o Beto, acho que não tem necessidade, não. Tá bom? Cara, que quando você recordar no dia seguinte, já do ano novo. Ano novo, sai documento novo, cara. A Daniele, ela perguntou qual seria o correto, reiniciar todo ano ou seguir uma sequência? Depende do tipo de documento. Esses documentos oficiais, normalmente, é uma sequência infinita. Uma sequência. E os outros são todos sequencial anual, unidade. Pode falar. Eu gostaria só de esclarecer que o ano passado eu estive lá na Progep orientando para reiniciar a numeração. Mas parece que deu algum problema, Eliane, e eles não recomeçaram anualmente. Então, novamente, esse ano eu orientei para fazerem isso, porque parece que eles não estavam usando o modelo correto da portaria do pessoal. Depois aí eu acho que é bom e vocês comentarem. Isso. Tá? Aí a gente faz uma reunião separada, Kelly. Agora, para a gente ver um caso específico de vocês. Se tiver errado o modelo, aí não vai dar certo. Deixar claro para todos. Toda a numeração, ela é sequencial, a não ser as de pessoal que são anuais. Esse decreto aí é bem claro. Sequenciais. Todos os atos são sequenciais para sempre, os normativos e os oficiais, exceto as de portaria de pessoal. Isso mesmo. A Kemily, por favor, depois, marca lá pela central de serviço, pedindo uma reunião com a gente, por favor. Pode falar, Flor. Desculpa, apertei sem querer. Eu ia dar um joinha. Pode deixar que eu marque, Eliane. Muito obrigada. Viu? Tá, para a gente combinar isso aí direitinho, antes de dezembro. Vamos lá. Aí tem 3 dúvidas aí que eu não consegui entender muito bem, tá? Vou tentar responder. Se as pessoas tiverem, por favor, pode levantar a mão e falar. Como fazer modelos de documento mais utilizados para facilitar e agilizar o trabalho? Eu entendo o seguinte, que a pessoa está querendo ela mesma fazer os modelos. Se for isso, Carla, seriam os textos padrão. Se vocês quiserem fazer modelos de vocês, tá? Eu vou mostrar os nossos aqui, não se assustem. Tem muita coisa. O que vocês vão fazer para fazer os seus próprios modelinhos, tá? Textos padrão. Tem aqui no menuzinho do lado, texto padrão, aí tem um monte de texto aqui, ó, tem várias páginas de texto. E é muito importante vocês criarem uns nomezinhos iniciais, assim, para categorizar, para juntar tudo no mesmo lugar, depois você esquece o nome. E aí, como é que vocês vão fazer? Pela assinatura básica, ó. Assinatura Eliane. É só isso aqui, mas é conveniente, porque tem vezes que é mais rápido eu puxar o texto padrão do que eu ficar escrevendo de novo. Ó, Cardoso põe atenciosamente, diferente da minha. Aí, bloco de assinatura, solicitação de assinatura, é uma mensagem de e-mail também. Ó. Estamos enviando os documentos. Você pode fazer direitinho, assim, o seu texto padrão, ele é um modelinho pronto para você. E aí vai ter um monte de outros. Aí você fala assim, mas como é que eu faço isso? Você vem aqui, cria um novo, coloca o nome do texto padrão, sei lá, ofício circular
mensal, sei lá. Vamos supor que vocês têm um ofício circular mensal. Pode escrever aqui o que é. Escreve lá, aí vai escrever, ó, dá para escrever tudo formatadinho. Prezados senhores, prezados senhores, cumprimentamos vossas senhorias pelos seus aniversários. Aí coloca aqui os nomes dos aniversariantes. Aí você pode escolher o estilinho aqui, ó, que legal. Vem aqui, escolhe o estilo, para ficar bonitinho, texto justificado. Aí você faz uma listinha bonitinha aqui. Aí, nome do aniversariante 1. Você pode colocar tracinho ou pode colocar assim, ó. Nome aniversariante 1. Entendeu? Para a pessoa digitar aqui. Aí, nome aniversariante 2, nome aniversariante 3. Aí você coloca, parabéns a todos. Teremos uma festinha no salão da unidade, aí você deixa o espaço aqui para o horário. Dia tal, às tantas horas. Pronto, atenciosamente, eu vou de saudações. Saudações, aí você põe o seu nome. Vem como se fosse um campo isso aqui. Pronto. Aí você salva, aí como que você vai usar isso aqui? Vamos lá, vamos criar um documento ofício circular agora. Aí eu venho aqui, deixa eu tirar esse sigiloso. Eu venho aqui no meu processo de modelos e vou criar um ofício circular. Ofício circular. Aí, olha aqui, tem o texto padrão aqui para eu usar, tá vendo? Ó, texto padrão. Eu posso procurar ele aqui começando a escrever. Ofício circular. Ó, já tá aqui, ofício circular mensal. Tá? Aí eu ponho aqui aniversários públicos. Aí eu dou salvar. Quando eu entrar, ele já vai vir com o textinho certinho lá para mim. Ó que bonitinho. Quer ver? Pronto. Ó, a hora que eu abri, ele já veio tudo certinho. Só eu colocar o nome aqui dos aniversariantes, colocar a data desse mês, e o mês que vem vai ser a mesma coisa. Entendeu? Eu posso ir lá e pegar o texto padrão. Isso é uma forma. Claro que eu fiz uma coisa aqui que é tipo, uma brincadeira de aniversariante, mas vocês vão fazer isso com coisas sérias, como nós temos aqui vários. Então, por exemplo, quando vocês... Deixa eu ver um aqui. Resposta da Samu. Bom, resposta da Samu. Que agora já tem, já virou documento, né, gente? Documento. Mas, ó, a Samu aqui, ó, vamos supor que o Cardoso está respondendo uma Samu lá e ele viu que tem um problema lá da atualização do nome do usuário. Ele vai aqui e pega o texto padrão, ó. Aí ele dá a informação, ó, alteração do nome do usuário. Informando que esse tipo de alteração deve ser feita junto à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. Provavelmente trata-se de alteração de dados. Ele põe até o link lá da ProGP, onde a pessoa vai para poder saber mais informações. De modo que, sendo realizada a alteração, ela se refletirá no saguinho sem não necessidade de outras alterações. Aí coloca o nome dele aqui, o coisa, que ele também vai pegar do texto padrão. Dá para você pôr vários textos padrão dentro de um só. Isso é a forma de vocês usarem o texto padrão. Aí tem a parte de confecção de modelos na nova versão. Elenilde quer falar? Eu gostaria, eu não sei se seria o momento agora, que às vezes eu estou fazendo um documento na versão Word ou ODT, aí quando eu passo para o SEI, muda totalmente o formato. Como tem alguma tecla, tem algum atalho para eu manter a formatação do meu arquivo original? É difícil, viu? Tem muito como fazer isso. Oi. É só que a Elenilde está fazendo essa pergunta. A Marli perguntou como copiar uma tabela de um documento Word para um documento de portaria, que acho que é a mesma... acho que é mais ou menos nessa linha. Eu não tenho Word aqui, pessoal, não tenho. Eu vou ficar devendo isso para vocês. Mas porque não tem como simular no Word. Mas eu vou simular no Google Docs aqui. Aqui, achei um relatório antigo aqui. Então, é o problema que vocês têm aqui. Ó. Vocês pegam aqui uma tabela, aí tem que colocar lá no documento. Copiei a tabela. Aí, o que acontece? Eu vou entrar aqui nesse ofício circular, tá? Esquece a história do aniversariante, que agora a gente vai por outra coisa. Eu colo aqui. Ó, quando eu colo do Google Docs, ele fica bonitinho, tá vendo? Eliane, só para informar, que tecla que você pegou? Ctrl-C, Ctrl-V? O que Ctrl-V, Ctrl-C e Ctrl-V.
Tá? Aí, só que ele está aqui nesse canto, eu quero que ele fique no meio. O que eu posso fazer? Eu venho aqui, clico com o botão direito em cima da tabela e dou formatar tabela. No formatar tabela, eu tenho várias opçõezinhas. Por exemplo, eu posso colocar borda, por exemplo, uma borda 2. Eu posso colocar um alinhamento centralizado da tabela. Eu posso colocar uma legenda. Posso colocar um cabeçalho na primeira linha, aí ele muda a formatação, aí eu vou colocar só isso por enquanto. Aí ele veio para cá, ele já dá uma melhoradinha, já centraliza a tabela. Agora, do Word, eu não sei como ele faz, mas pelo menos no Google Docs ele tem mantido o padrão certinho. O que eu acho que vocês podem tentar fazer quando for colar do Word? Cola num GDocs, e daí do GDocs cola para cá. Porque aqui eu falo para vocês, ele está mantendo direitinho como eu coloco. Embora o código-fonte dele fique uma bagunça, ele fica com o código-fonte bem zoado aqui, ó. Se a gente colocar uma tabela normal aqui direto do SEI, é bem simples a formatação aqui. Esse HTML é muito simples. Quer ver? Eu vou fazer uma tabela aqui dentro, só para vocês terem uma ideia da diferença. Ó, embaixo dos saudações, eu vou criar uma outra tabela aqui, vou até usar um título, tabela, não sei. Aí eu vou criar aqui, texto justificado, e vou pôr uma tabela aqui dentro mesmo. Vou fazer tipos de processo e vou colocar total. Aí o que eu posso fazer aqui? Eu posso formatar. Pego aqui, formato ó, estilo e coloco tabela texto centralizado. Por exemplo, coloco negrito, aí já fica mais bonitinho, tá? Aí aqui eu posso formatar também, posso pôr tabela, texto alinhado à esquerda. Aí aqui eu vou lá e coloco os dados, sei lá, esses dois aqui. Copia daqui, cola aqui. Aí ele está colando com a formatação. Aí eu Ctrl+Shift+V, não dá certo. Vê se dá Ctrl+Shift+V, não dá. Tem que copiar e colar mesmo. Se eu colocar o negócio errado, ele não vai ficar certo. Só vou fazer para vocês terem ideia da diferença. Tá? Aqui ficou sem formatação. Eu venho aqui no estilo e coloco a formatação. Pronto, ele ficou formatadinho. Dá para pôr número alinhado à direita. Tá? Ó, vai ficar mais bonitinho. Vamos ver aqui. Código-fonte. Isso aqui é a tabela vinda lá do Google Docs. Olha o tamanho do código que fica. Fica gigante o código. Aí, às vezes, dá erro nas coisas por causa disso. Porque vem um código gigante lá do outro software. Aí aqui, olha, é a tabela feita aqui dentro do... Olha como é mais simples a tabela. É uma formatação muito limpa que vem. Mas eles disseram, pessoal, que nessa versão nova, eles corrigiram esses problemas que dava de ficar dando erro nas versões. Que eles dão uma limpada no HTML na hora que a gente cola aqui. A princípio, não é para ficar dando defeito quando vocês colarem do Word. Caso dê defeito, o que eu recomendo que vocês façam? Cola no Google Docs, que mantém a formatação igual a do Word, e aí lá pelo Google Docs, copia e cola de novo usa um documento só de intervalo, sabe? Só para ele ser intermediário. Cola lá, copia de novo e cola dentro do SEI. Por quê? O Word foi feito numa época muito antiga e ele tem uma linguagem de formatação que é só dele. Ninguém tem essa linguagem de formatação no mundo inteiro, não tem outro software que tem isso. É uma coisa proprietária da Microsoft. O Google Docs, ele usa a linguagem HTML. Ele tem um pouco de coisas a mais, que é de CSS, ele tem alguns campos, mas são poucas coisas. A maior parte da formatação dele é HTML, que é uma linguagem universal. O mundo inteiro usa HTML, em tudo quanto é sistema. Então, o Google Docs, ele acaba sendo mais compatível com o SEI do que o Microsoft Word, tá? Microsoft Word, vamos dizer assim, que é uma linguagem já mais antiquada, assim, que ela já está meio que fora dos padrões universais. Assim, não caiu ainda, porque as pessoas se acostumaram muito tempo a usar, mas ela deveria ter se atualizado, não se atualizou. Vocês tentam fazer isso. Tenta primeiro colar a tabela aqui do jeito que está. Se vocês verem que saiu não deu certo, aí testa usar do Google Docs, porque o do Google Docs eu garanto para vocês que vem certinho. E tem uma terceira opção de vocês colarem tabela, que é vocês pegarem a tabela em figura, que não é uma opção muito boa, mas pode ser uma opção também. Eu vou pegar essa aqui que está numa página só para não ficar mexendo no documento. O que eu faço? Eu dou um print screen da tela aqui, eu uso o Xarex para fazer print screen, assim, claro que ficou
negocinho errado ali. Aí eu copio isso na forma de uma figura. Eu copiei, salvei como uma figura com print screen. Tem aquela captura de tela do Windows lá que faz o print screen. Aí o que vocês fazem? Vocês colam aqui dentro como uma imagem. Eu vou colocar aqui um texto centralizado, para a tabelinha já ficar centralizada, e eu colo como imagem. Isso aqui é uma imagem. Ficou até grande, ó. Olha que bonito que fica. Mas está muito grande, eu quero diminuir. Você vem aqui formatar a imagem e coloca do tamanho que você quer, ó. 800 pixels, que é o tamanho normal de tela, tá? De impressão, é tudo 800 pixels. Você só não muda esse valor aqui, se ficar mudando aqui, aí ele vai distorcer a tabela, tá? Se você tirar e deixar sem, colocar só o de cima, ele ajusta sozinho. Pronto, aí ele fica com o tamanho mais bonitinho, ó, certinho do tamanho que precisa. Então, essa é uma outra forma de você colocar. Se você tiver com pressa, às vezes a melhor forma de você colocar uma tabela é no formato de imagem. Mas aí não dá para ler o que é, realmente não dá para ler. Aí, então, se você precisar mesmo colocar com o texto, assim, ó, que dá para pegar o texto aqui, dá para dar Ctrl F, escrever credenciamento e achar, você tem que colocar como tabela. Aí usa esse esquema. Primeiro testa colando direto do Word. Não deu certo, eles não consertaram, eles falaram que consertaram, não consertaram. Aí você testa, cola no Google Docs e depois cola aqui, para ele colar em HTML. Deu para entender, pessoal? Quem está com essa dúvida? Deu sim, obrigada. A Marli também falou aqui. Eu não sei, Eliane, por conta do horário, né, que foi pelo menos marcado das 2h30 às 4h30, eu acho que o assunto principal, não sei se são as portarias, talvez de começar esse assunto. Eu acho que é melhor a gente ir para as portarias, pessoal. Que eu estou no slide 30 ainda. Eu tenho muita coisa para falar. É a parte de assinatura que eu vou ter que deixar para depois, se der tempo. Eu estou pulando essa parte de assinatura, a parte de pesquisa, organização, que é a parte de grupos, que são coisas mais pontuais também, né? E a parte de tramitação. Não dá tempo. Aí a gente teria que fazer um segundo treinamento para a gente conseguir. Então, eu vou entrar na parte de publicação e, dando tempo, eu retorno para onde a gente parou lá nas assinaturas. Aqui a gente vai entrar na parte de elaboração dos atos normativos e oficiais e republicação. Beleza? Pode ser, pessoal? Todo mundo de acordo com essa ordem das coisas? Senão a gente não consegue. Pode ser? Todo mundo concorda? Aqui tem uma dúvida seguinte, olha. Qual usar? Ato oficial portaria ou pessoal portaria? Aí precisa ver quem que fez a pergunta, porque, por exemplo, o pessoal da ProGPE vai usar sempre pessoal portaria, tá? Que esse tipo de portaria, ela é específica para a ProGPE. Por exemplo, eu esqueci o nome dela. Foi a Kemily que perguntou. A Kemily, ela vai sempre usar, provavelmente, essa de pessoal, que a portaria de pessoal, ela tem uma especificação para os assuntos que você vai usar. Normalmente tem a ver com coisas das pessoas da universidade, dos servidores da universidade. Então, você tem uma definição específica para os assuntos de portarias de pessoal. Aí, o ato oficial portaria são outros tipos de assuntos que não são de pessoal, de designação de pessoal para cargos. A pessoa recebeu, como é que fala? Progressão, tem várias coisas específicas que você tem que colocar na portaria de pessoal. Outras coisas todas vão ser no ato oficial portaria, que é uma portaria que não é de pessoal. Tá? O certo seria isso. Mas quem utiliza portaria de pessoal é só a ProGPE. As outras unidades, elas sempre vão... Nem está disponível, eu acho, para as outras unidades, tá? Dá uma olhadinha aí, só para confirmar, Cardoso, por favor. A Kemily levantou a mão também, não sei se ela quer falar alguma coisa sobre. Eliane, que a gente recebeu essa orientação faz um tempo já, para usar o ato oficial, porque a gente usava pessoal, portaria, só que na hora de publicar no boletim, por exemplo, não dava para usar o ato oficial. Só até depois testar novamente, porque aqui na ProGP, a gente recebe geralmente minutas, né, de portaria dos departamentos. Aí a gente só faz a portaria oficial para a professora Giane assinar e publicar no boletim. E nesses casos, quando a gente utilizava o pessoal portaria, não dava para publicar no boletim.
Não sei se... Tem uma coisa estranha, porque o certo é só vocês poderem publicar. Pode falar, Cardoso, depois eu... Não, é só do ato oficial portaria, você perguntou, tá aberto para as unidades vinculadas a reitorias, né? São as prefeituras, as pró-reitorias, vai estar certinho. Centros. Então, a partir de agora, vocês podem usar essa portaria pessoal, tá bom? Vamos começar com uma segunda etapa do treinamento, que é de atos normativos oficiais. Foi a Mariana que perguntou. Mariana, se quiser comentar a sua pergunta, se quiser falar alguma coisa, fica à vontade. A Beth também, se quiser complementar, Beth, fica à vontade, tá? Complementar aqui. A parte dos atos administrativos. Uma coisa importante de vocês saberem é o seguinte, tá? Aqui no portal SEI, a gente tem dentro do institucional uma área específica de atos normativos e de atos oficiais. E tem também a área lá do site da ufiscar.br, tem uma área lá de atos administrativos que é mantida pelo pessoal da Copran, tá? Que a Ju faz parte lá, Beth, a Lourdes, todo mundo lá. Mas aqui, específico do SEI, vamos falar especificamente do que tem do SEI. Nós temos dentro aqui do institucional uma área de atos normativos e uma outra área de atos oficiais. Se você clicar aqui em atos normativos, você vai ter o que aqui? Você vai ter notas técnicas sobre atos normativos, que é a parte toda do conteúdo dos atos normativos, que foi escrita pelo pessoal da Copran, com a professora Beth. E você tem os treinamentos de atos normativos, que são todos os treinamentos, apresentações, os vídeos que tem de treinamentos sobre atos normativos. E tem essa coletânea da produção de atos normativos, que tem essas notas e vários outros documentos também. Agora, essas duas aqui são as que eu quero mostrar mais para vocês. Aqui, olha, nas notas técnicas, tem todas as notas técnicas que foram feitas pela Copran, revisadas, tudo explicando direitinho como que funcionam os atos normativos, diferença dos atos normativos dos atos oficiais, regulamentação, estrutura ou parte de uma autoprodução, produção pelos conselhos, pelas UVRs, alteração e revogação de ato, diretriz para redação de ato, consolidação e tudo mais. Então, tem todas essas notas aqui. Aqui nessa outra parte dos treinamentos dos atos normativos, você tem aqui todos os fluxos de processos relacionados com atos normativos, tem os vídeos todos de treinamentos, tá? Os capítulos todos e o ponto do capítulo onde eu explico cada coisa dentro do treinamento. Então, aqui dá para vocês também tirarem dúvidas sobre coisas específicas de atos normativos que foram dadas nos outros treinamentos. E os vídeos que estão lá dentro do YouTube. Você pode entrar lá no nosso YouTube e aí você vai ter aqui, tem todas as explicações, toda a minutagem aqui, ó, falando o que tem em cada ponto. Então, por aqui vocês conseguem ter bastante material para tirar dúvidas sobre os atos normativos. Aí, voltando lá no institucional, vocês também têm os atos oficiais. É importante que vocês também entrem nessa parte aqui. Aí, vocês têm aqui os atos oficiais, tá? Então, os atos oficiais são os atos administrativos, como usar no SEI, tem as bases de conhecimento, que são os fluxos. Fluxo e base de conhecimento é a mesma coisa, tá? E tem a coletânea da produção dos atos oficiais. Tem também o manual de elaboração de atos oficiais. Então, tem todo esse material aqui que vocês podem consultar se vocês tiverem dúvida. Aí, voltando aqui, o que a gente tem aqui em relação aos atos? A gente tem os fluxos de processos de todos os tipos de atos. A gente tem os atos administrativos, que têm uma finalidade específica, tem os atos normativos produzidos no SEI, tem aqueles atos que não foram publicados no SEI, que são mais antigos e eram em papel. E a gente tem os atos oficiais produzidos no SEI e os que eram em papel, que não produzidos no SEI. Todos esses fluxos aqui, é importante que vocês conheçam eles, tá? E eles estão todos lá dentro do SEI, na área de processos, tá? E vocês têm também os fluxos de conselhos. Vocês têm os atos normativos de conselhos que não publicados no SEI, que são os impressos, tem os produzidos no SEI, que é os que vocês fazem de agora em diante, e tem os atos oficiais produzidos no SEI. Lembrando qual que é a diferença principal entre os atos oficiais e os normativos. Os
atos normativos são para vocês escreverem normas. Os conselhos, principalmente, publicam normas, mas tem também UVRs, né, unidades vinculadas à reitoria, que publicam normas. E tem os atos oficiais, que não são normas. Todas as outras matérias que não são normas, assim, falando resumidamente, elas vão ser atos oficiais. E as coisas que são de pessoal vão ser portarias de pessoal. Basicamente, são esses 3 tipos que existem. E agora nós estamos fazendo o fluxo dos conselhos ad referendo, que vocês estão conversando aí com a Beth, com o pessoal da Copran, a respeito. Todos esses fluxos vão dar a orientação passo a passo do que vocês devem fazer, lembrando sempre dessas diferenças principais. A parte da formatação dos atos normativos, como é que funciona isso? Vamos pegar agora lá dentro do... Dá para vocês aguentarem mais uns 15 minutos? Quem está aí no treinamento? O pessoal disse que tudo bem. Mais Beleza. uns 15 minutos, acho que dá. Então, vamos lá. Então, ó, vamos pegar aqui um ato para a gente... Vamos pegar 2 atos, tá? Vamos pegar um ato oficial e um ato normativo. Tá? Então, ato normativo. O que nós temos aqui? Nós temos instrução normativa, você tem que olhar lá a especificação de o que é uma instrução normativa certinho, para vocês saberem se pega a instrução normativa, se pega a portaria ou se pega a resolução. Os 3 tipos principais: portaria, resolução, instrução normativa. Aí vocês vão escolher conforme a situação. Então, pessoal, vocês têm que ver aí se vocês vão publicar uma portaria, uma resolução ou uma instrução normativa. Normalmente, como funciona? Vai estar liberado para os conselhos as resoluções, para as UVRs vai estar liberado as portarias, e agora eu não me lembro as instruções normativas, acho que é para os 2 casos. Eu acho que as instruções normativas são para coisas internas. Isso vocês têm que perguntar para o pessoal da Copran, essa parte da definição. A instrução normativa, Eliane, é só também para os gestores, não é para conselho, não. Ah, tá. Então, é só para o VRs, né, que ela está liberada? Beleza. Vamos pegar uma resolução aqui para a gente fazer. Aí você vai colocar lá aqui a descrição, tudo direitinho, tal, público, salvar. Aí, a resolução, ela já vai ter um modelinho certo, né, que é o conselho de... Aí, aqui você vai passar o mouse em cima desses underlines aqui, para você enxergar o que é para você escrever aqui. Eu não sei se vocês conseguem enxergar a legendinha, dá para ver, Cardoso? A legendinha? Dá. Digite aqui o respectivo. Dá para ver? Quando eu passo o mouse aqui ou não? Vocês estão enxergando? Ah, dá para ver. Acho que, no geral, dá para ver. Digite o texto do artigo, você está falando? Não. Aqui, ó, o conselho de... Eu estou nessa parte aqui. Ó. Ah, você está falando na legenda embaixo do... Se você consegue ver a legenda, está uma letrinha preta. Não está dando para ver? Não. Mas acreditem em mim, quando vocês passam o mouse aqui em cima desse underline, aparece a instrução do que vocês devem digitar aqui. No caso aqui vai ser, digite aqui qual o respectivo conselho. Conselho tal, das suas atribuições, reunido em, aí a data, digite o dia, mês e ano, para a sua tal, o número da reunião, tal, e tendo em vista, tal, lá o que está no processo, já vem formatadinho para vocês do jeito que tem que ser. A formatação é em bloco. Se vocês decidirem, não, eu não quero em bloco, eu quero fazer com indentação, aí vocês podem indentar. Como que vai funcionar? Fica aqui o artigo 1, artigo 2, artigo 2A, depois parágrafo. Eu quero indentar o parágrafo. Vocês vêm aqui na indentação aqui em cima e coloca aumentar o recuo. Aí criou o recuo. Mas a princípio... Não está na tela o que você está fazendo. Ah, desculpa. Aí, agora está. Então agora sim. Vê se dá para ver o pretinho escrito. Digite aqui qual o respectivo conselho. Não dá. Mas quando vocês passam o underline, quando vocês passam o mouse aqui nesse underline, aparece para vocês a instrução do que vocês devem digitar. Aí ele já vem tudo formatadinho, bonitinho, com os artigos certinhos aqui do que você deve escrever, onde você deve colocar o quê. Tem esse izinho aqui também, que quando você passa o mouse, ele explica o que você deve fazer. Aí ele vai explicar aqui, por exemplo, use uma das seguintes opções. Opção 1, fica verbo no particípio passado. Exemplo, aprovado, autorizado, constituído. Aí você vai escrever aqui, fica autorizado,
autorizada, lá. Depois você vem e apaga esse izinho aqui, que não interessa. Aí tem o artigo 1, artigo 2, artigo 2A. O artigo 1, ele é um estilo, tá vendo aqui, ó? Artigo 1, nível 1, artigo 1. Ele é um estilo. Depois vem o artigo 2, ele também é o mesmo estilo. Qual que é a vantagem de você usar o estilo? É que ele vai fazer a numeração automática para você, já com o artigo 1 escritinho bonitinho. Se você precisar colocar um artigo de substituição, tem aqui também o estilo para o artigo de substituição. Você coloca aqui, o artigo 6, você escreveu ele, aí ele tem uma substituição lá na retificação. Então, você vem aqui, artigo 1, substituição. Aí ele já vai colocar para você substituição do artigo 6º. Eu estava falando, se você quiser identar, né? Se você quiser fazer recuo de parágrafo, tem aqui, ó, parágrafo 1, tá tudo em bloco aqui. Não, mas eu quero identado. Então, você puxa aqui, parágrafo 1 com o recuo, puxa. Parágrafo 2, puxa o parágrafo único. Aí o terceiro aqui, você pode recuar 2 vezes, que é o inciso. Você recua 3 vezes. A linha, você recua 4 vezes, se você quiser. Tem que fazer por recurso, porque o padrão é para ser sem recuo, tá? Tudo sem recuo. Você vem aqui, tira tudo recuo. Você fez a edição, usou os estilos, tudo direitinho. Aí, o que você vai fazer? Você vai salvar o texto, né? Preencheu tudo direitinho, salva e coloca lá para a autoridade assinar. Aí você vai lá e atribui o processo para a autoridade para ele assinar. Depois que ele assinou, aí eu não vou conseguir fazer isso aqui, eu vou ter que entrar no SEI treinamento para fazer a retificação. Aí, pessoal, vamos fazer aqui uma retificação, tá? Então, aqui eu criei já um ato normativo, portaria. É um ato normativo, portaria, está lá tudo certinho, com os campos, eu já preenchi tudo que tinha que preencher, faz de conta, né? Vamos publicar primeiro. A primeira coisa que tem que fazer, depois que você pega a assinatura da chefia, do presidente do conselho, você vai publicar. Tem que ter esse botão aqui. Se não tiver o botão, significa que aquele documento não está apto para publicação. E o botão só vai aparecer depois que ele tiver assinado. Observe esse aqui, esse não está assinado, não tem o botão. Está assinado, o botão aparece. Aí, depois que aparece o botão, o que você vai fazer? Vai publicar. Aí você vai publicar e você tem que colocar. Vamos pegar essa nova aqui, faz de conta que eu já preenchi, já assinei, e agora nós vamos publicar ela pela primeira vez, não é republicar. Agendar a publicação. Agora sim. Então, a gente vai agendar a publicação e ela vai ser publicada. Tá? Salvei, e aí a publicação tá feita. Como que eu vou achar essa publicação? Eu tenho que entrar nas publicações do SEI. Para vocês saberem onde estão as publicações, vocês entram aqui, ó. Entra aqui na página inicial do portal SEI, e aí você tem aqui, ó, publicações oficiais. Tá? Se você não souber chegar no link, é assim, publicações oficiais. Aí vai cair nessa página. Como eu estou no SEI treinamento, ela é um pouquinho diferente. Então, ela vai ser SEI treinamento, pronto. Ela vai ser assim. Aí eu publiquei essa portaria 34, vamos procurar ela para ver se a gente acha. Pronto. A portaria 34 está publicada, tá vendo? Agora eu quero fazer a retificação dessa portaria. Como que eu vou fazer a retificação? Agora sim que vai começar esse procedimento que vai repetir, tá vendo? O mesmo número aqui? Eu vou fazer a mesma coisa com a 34 agora. Eu quero retificar. Oi? Não está na tela. Isso. Desculpa. Aqui, olha, agora eu vou começar o processo de retificação, que vai acontecer o seguinte, vai gerar várias publicações com o mesmo número. Então, vendo que está o mesmo número aqui, ó, 26, 26, 26, eu vou fazer a retificação dessa publicação. Vai criar uma outra 34 igual aqui. Gerar publicação relacionada. Aí eu ponho o nome na árvore, interessado, ponho todos os campos aqui, tudo direitinho. E aí a coisa importante aqui, que é as observações desta unidade. Né, que a gente tem que colocar. Não é aqui.
Aqui é só salvar. É lá no resumo. Aqui eu fiz a publicação relacionada. Fiz a publicação relacionada, aí eu vou entrar lá na publicação relacionada e escrever a retificação dela. Porque onde se lê, tal coisa. Eu não me lembro como é que é isso aqui. Isso aqui vocês perguntem para a Beth certinho como é que é. Mas aí isso aqui vai ser a retificação, sei lá. Parágrafo X lá vai mudar. Sei lá, onde se lê. Vou pegar aqui. Onde se lê tal coisa, leia-se outra coisa, por exemplo. Tá? Então, fiz a retificação. Eu vou salvar e vou assinar. Pronto. Aqui eu fiz a retificação, escrevi tudo certinho lá, de acordo com o manual de ato oficial portaria, como deve ser. E mudei aqui o artigo 2, por exemplo. Isso aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Lembra que tem que seguir as normas lá certinho. Aí eu fiz essa retificação, ó, aqui está a portaria 34 e aqui é a retificação da portaria 34. Agora eu vou publicar essa retificação, agendar publicação. Aí sim que vai aparecer esses motivos, que é retificação, republicação ou apostilamento. Vamos supor que é só uma retificação, que eu alterei uma partezinha só. Então, uma retificação. Aí, aqui no resumo, eu vou colocar aquela frase, que eu não me lembro certinho qual que é a frase, mas eu lembro que tem lá nos fluxos. Você lembra, Beth? Olha, você mandava colocar em maiúsculas retificação, e no seu caso aí, artigo 2º. Então, artigo 2º. Aprovado em... Não tem isso? Aprovado aí? Ou não? Pode colocar. Na reunião, aprovado na 17ª reunião do Conselho. Isso vocês vão olhar no fluxo direitinho lá que tem explicado, tá? Como fazer. Do Conselho da PROAB. Tem que pôr a data, né? Em 21/10/2025. Então, eu coloquei certinho aqui a retificação, salvar. Agora, eu salvei e eu vou publicar a retificação, tá? Então, ó, tem aqui a original e aqui tem a retificação, tá vendo? As duas são o mesmo número. Se tiver outra retificação, vai ficar igual acontece aqui, ó, várias retificações, tá? A hora que eu coloquei o resumo e salvar, eu já publiquei a retificação. Agora eu vou verificar aqui a retificação. Coloquei aqui o número dessa daqui e agora eu vou abrir ela. Ó, primeira coisa, observe aqui, depois que eu atualizei, ó, aparece ações aqui do lado. Por que chama ações? Não sei, tá? Para mim, deveria chamar aqui publicações relacionadas, alguma coisa assim, tá? Mas chama ações. Dentro desse ações, se tiver esse verdinho, significa que é uma publicação relacionada. Aí eu vou abrir. Dá para enxergar aí na tela? Vocês enxergam a tela que está por cima ou não? Dá sim. Então, vocês vão ver aqui certinho, ó, publicações relacionadas, tá? Essa aqui é a portaria oficial, claro que foi na mesma data, mas vai ficar na ordem, acho que é decrescente, vai ficar a mais, não, vai ficar a primeira mais antiga, ó, primeira mais antiga e depois a mais nova, tá? Vai numa sequência aqui, as mais novas vão estar para baixo, deveria ser invertido, mas tudo bem. O que eu coloquei no campo resumo tá aqui direitinho, retificação, artigo 2º, aprovada na 10ª reunião. E aí você sabe que essa é a primeira, e todos que tiver retificação, apostilamento, que tiver para baixo, vai sendo todas as publicações relacionadas com as alterações que estão sendo feitas nesse ato oficial ou normativo. Eliane, Oi, pode falar. eu queria saber, as certificações, antes de publicar, elas devem ser assinadas também ou pode ser assinada? Sim, tem que assinar, mesma coisa. Okay. O mesmo procedimento que vocês fizeram com a portaria, que é preenche tudo direitinho lá, de acordo com os manuais, tudo certinho, aí eu atribui lá para a pessoa assinar, que é o presidente do conselho. A mesma coisa vai ser com a retificação. Tem que a pessoa assinar. Deu para vocês entenderem, pessoal? Eu sei que é muito conteúdo, certo? Era de fazer 2 sessões de treinamento e conseguir ver tudo. Ficou faltando uma parte. Se vocês quiserem fazer uma parte 2, treinamento, a gente pode fazer. Aqui 1 semana, 2, aí vocês combinam direitinho que dia que é melhor para vocês, e aí a Beth me passa, a gente faz.
para início de novembro. A gente pode fazer uma sessão 2, porque como tem muita dúvida, muito detalhe que vocês precisam saber, a gente não conseguiu concentrar tanto na parte dos atos, né? Pode ser? Vocês? Pode ser, Eliane. Eu faço uma consulta para o pessoal, se eles quiserem, a gente agenda. Tá, combinado. Bom, tá. Beleza, então. Obrigada e desculpa pelo atraso, porque como tem bastante assunto, né? Nós que agradecemos. Mas acho que deu para dar uma boa geral, né? Foi ótimo. Então tá bom, pessoal. Muito obrigada e um bom final de semana, né? Que já vai ser, amanhã já é sexta-feira. Então, um bom final de semana a todos e seguimos em frente. Professora Beth, quer falar? Não, só queria dar um bom final de semana a todos e agradecer a presença e o comprometimento com o trabalho que esse povo tem. É isso aí. Vamos em frente. É isso aí, Cardoso. É isso, agradecer o pessoal, né? E dúvidas também, tem a central de serviços. A gente está sempre respondendo o mais rapidamente possível. E a gente está à disposição aí. Um abraço. Isso aí, O link vai estar alguém quer disponível para nós? O link o quê? Vai estar disponível para nós? A gravação vai estar disponível para nós? Desculpa. Sim, lá no YouTube do Portal CEI. Vou mandar para a professora Beth, ela passa para vocês. Manda para a professora Beth, ela passa. Ótimo, obrigada. Ótimo, obrigada. Nada, combinado, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Vou sair.